Abacuque capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém. Falei os 2 versos, filho? Falei, né? Hoje eu vou pregar esse tema, a fortaleza. Já aconteceu com você de você estar vivendo completamente o contrário daquilo que Deus te prometeu? Tipo assim, Deus te prometeu uma coisa e você está vivendo outra. Vou te prosperar, aí você perde o emprego. Já aconteceu? É raro, mas acontece sempre. Eu fui pregar em Bom Jesus de Goiás. E aí, eu fui pregar em Bom Jesus de Goiás há muitos anos atrás. Eu estava lá pregando e tal, e aí uma senhora veio à frente, eu pedi o pessoal para vir à frente, que eu queria orar. Estava um momento gostoso, de muito quebrantamento. E eu pedi, uma senhora veio na frente, falei, eu vou orando e tal. Deus me deu uma palavra. Eu tenho muito medo de ser empolgação. Eu já fui muito usado em palavra do conhecimento. A gente fala profecia, mas é palavra do conhecimento. Às vezes Deus me dava algo que queimava na minha alma e eu falava. Hoje eu tenho mais um pouquinho de receio. Mas é coisa minha mesmo, tá? O Espírito Santo não muda. A gente aqui. E aí Deus me deu uma palavra e eu fiquei. E aí eu ia para lá, para cá e parece que a irmã brilhava no meio do povo assim. Eu falei, meu Deus do céu. O Espírito Santo falou assim, se você não entregar a palavra, eu mato você. Eu falei, querida irmã. Não, ele não falou assim não, mas ele falou assim, você é ferramenta, eu te trouxe para usar. Se não for usar, te trouxe para quê? Falei, amém, isso é louco, nem compensa enfrentar um negócio desse. Aí eu falei para ela assim, ó, Deus falou no meu coração que o seu marido vai compartilhar o mesmo altar que eu, pregando a palavra. Olha, caiu de joelhos. Ela chorava como uma criança, porque o marido dela estava desviado. Então quer dizer, era uma resposta da oração dela. Ele não queria mais saber de Jesus. A igreja começou a chorar, a glorificar, porque o marido dela era obreiro, conhecia ele. Pessoal, olha, está chegando a restauração e tal. E a igreja ficou, ah! E eu falei assim, ó, Deus me usando aí, ó. Mas eu fiquei me sentindo, hein? Fui embora para casa alegre. Cheguei em casa, Goiânia, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, Eduardo me liga. Pastor Eduardo, pastor da Assembleia de Deus em Bom Jesus de Goiás. Pastor Eduardo me liga, bora almoçar. Falei, é de Deus. Ele falou, vou pagar. Agora que é de Deus mesmo. Sentei com ele no restaurante. E ele falou para mim assim, lembra aquela irmã que você profetizou para ela domingo sobre o marido? Falei, lembro. O marido dela arrumou as malas segunda-feira e foi embora de casa. Falei, gente, mas tá um calorão em Goiânia. Gente, que calorão. Mudei de assunto e eu fui embora triste aquele negócio. Ele, vem pregar aqui. Falei, vou, nada. Vem pregar aqui. E eu fiquei 1 ano sem ir lá. 1 ano. 1 ano depois, falei, essa irmã já deve ter até morrido de tristeza. Ou de alegria, né? Porque o marido foi embora. Tem irmã aqui orando, Senhor, leva o teu servo, Senhor e tal. Recolhe ele aí, recebe ele na mesma alegria que eu me despeço dele aqui. Tchau, obrigado. A irmã ali falou, amém. Faz isso não, irmão. O marido está do lado. Virei até de costa. 1 ano depois eu fui. Estou lá pregando. Porque Deus, e pá, não sei o quê. A irmã lá no meio da igreja. Uma igreja pequena, ela. E eu. Fiquei lembrando do profeta. The off, the king, the power. Falei, para que eu fui inventar isso? Era eu ter ficado calado. Acabou o culto, ela veio assim, o senhor lembra de mim? E eu, minha mente, infelizmente, eu lembro da irmã, né? Pastor, o senhor profetizou do meu marido, no outro dia, não é que ele foi embora? Falei, irmã, é umas coisas que a gente não entende, né? Ela falou para mim assim, 6 meses depois ela apareceu na porta de casa, era 6 da manhã, 5 da manhã.
Bateu na porta, achei estranho, que eu não estava dormindo. Abri a porta e ele estava sentado no chão. Chorava igual uma criança. Ele disse: você me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Fez eu levar ele 7 horas da manhã na casa do pastor. Sentou na mesa do pastor, contou tudo o que aconteceu, me pediu perdão, falou que o pastor queria reconciliar e tal. Voltou para casa. Ela disse: o processo que ele viveu nesses 6 meses amassou ele tanto, mas moeu ele tanto, que depois que ele voltou para casa, ele nunca mais saiu de casa, nunca mais bebeu, nunca mais arrumou confusão. Agora, ele me trata igual uma rainha dentro de casa. Eu recebi outro homem dentro de casa, completamente transformado. Deus levou ele, tratou ele, passou um trator em cima dele, trouxe ele renovado. Eu falei: olha que bênção. E ela falou: para o senhor ver que Deus é fiel, né? O senhor não falou que ele ia usar o mesmo altar que o senhor? Tá vendo aquele moço de gravata e camiseta branca lá? De camisa branca e gravata? Eu falei: tô. Pois é, ele é meu marido. Ele pregou hoje de manhã e o senhor está pregando agora à noite. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, vai acontecer. Às vezes a gente vive situações que são completamente diferentes do que Deus disse, do que Deus prometeu. E é exatamente sobre isso que o livro do profeta Abacuque está falando. Abacuque está em crise. Abacuque está com a alma amargurada. Abacuque está chateado. Abacuque é um profeta que ele é completamente diferente de todos os outros profetas. Existem os profetas maiores, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Esses 4 profetas maiores escreveram 5 livros. Os profetas menores são 12 livros. Se você lê os profetas menores, todos começam assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí o cara vai, profetiza. Abacuque não. Ele fica o capítulo 1, capítulo 2 reclamando, questionando Deus. Ele questiona Deus em tudo. Eu não sei se você já perguntou a Deus por quê. Acho que não. Só eu e Jesus na cruz que perguntou: Deus meu, por quê? Todo mundo pergunta por quê. E o maravilhoso de perguntar o porquê é que Deus nunca Ai, tem coisa que você viveu que até hoje você não. Abacuque já começa no capítulo 1, no verso 1. Ele já começa questionando Deus. No verso 2, aí ele vai o capítulo inteiro. Porque ele está em crise, ele conhece um Deus que abriu o mar vermelho. E agora ele vive numa nação que está parada diante de uma poça d'água. Ele conhece um Deus que saltou e pulou muralhas, que derrubou muralhas e agora está parada diante de um tijolo. Ele conhece uma nação que homens venceram leões e ursos estão parados diante de um gatinho. Ele conhece um Deus que homens inspirados por ele venceram gigantes e agora uma nação está parada diante de um anão. Ele quer saber de Deus o porquê. Ele quer saber de Deus o que está acontecendo. Ele quer saber de Deus porque que Deus falou uma coisa, prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, prometeu a Israel, prometeu que ele seria um grande Deus, que seria fortaleza, refúgio, que seria uma nação poderosa, mas a nação está vivendo algo completamente diferente do que ele esperava, expectava ou aguardava de Deus. Abacuque, ele expressa uma fé que me faz vê-lo como uma referência de homem de Deus. É muito difícil você ter fé, acreditar que Deus é sua fortaleza, que Ele é seu refúgio, quando tudo conspira contra você. Abacuque não está crendo no que Deus está fazendo, mas em quem Deus é. Gente, confiar no caráter de Deus é muito difícil. Aqui dentro está cheio de pessoas. Deus te fez uma promessa e por causa do que você está vivendo hoje, você acha que Ele esqueceu a promessa. É que Deus fala pouco. Você acha que Deus fica falando? A gente que gosta, repete Deus. Fala de novo. Não, Ele não é seu marido, Ele não é sua esposa, Ele não é seu tio, não é seu amigo, Ele é Deus. Ele falou uma vez, Deus falou.
Ah, será que Deus esqueceu? Certeza, chama amnésia gospel. Esse livro mostra-nos uma jornada de fé de um profeta que fica 2 capítulos sem profetizar, só reclamando. Pastor, mas eu posso reclamar para Deus? Pode, leia o livro de Jó. Jó faz inúmeras perguntas. Jó faz inúmeras reclamações. Ele chega a dizer: maldito seja o dia que eu nasci, minha mãe poderia ter me abortado. Pastor, isso é murmuração. Murmuração, quando você vai para a rede social, fala isso, vai falar para os amigos. Quando você fecha a porta, entra no seu quarto e fala isso para Deus, não é murmuração, é desabafo da alma. E se você tivesse consciência, ou eu gravasse tudo que eu oro a Deus, você ia ficar escandalizado. Pastor, Deus não fica escandalizado, não, não. Tem gente que tem gente que tem medo do arrebatamento, tem medo de dormir pelado, porque se eu dormir sem roupa, o arrebatamento vem. Põe roupa que Deus, aí o anjo não te vê. Tem cada coisa. Olha, pastor, pode ter relação íntima com a esposa, né, antes da ceia? Antes da ceia e depois da ceia. Só na hora da ceia que não pode, mas antes da ceia e depois da ceia, tá tudo certo. A mulher é sua? É umas bobeiras, né? A gente inventa umas coisas. Antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe. Então Deus não fica em crise com a sua crise, não, querido. Em vez de você colocar lá na rede social, me sentindo triste. Ah, não, não, não. Você sabia que o povo está desabafando no chat? Dá um nome para ele. Enzão. Qual a minha bênção? Me sentindo triste. O que eu faço em tempos difíceis? Aí o chat vai conversando, te iludindo. Você põe uma foto e, nossa, você tá linda. O povo tá doente, mano. Para que eu estou falando isso? Tem nada a ver com a mensagem. Ai, ai, ai. Eu prefiro ser engraçado do público que andar de calcinha fazendo investigação na rua. É bem melhor. Pelo menos eu tenho caráter. Vocês gostam, né? Lutero e Calvino se inspiraram em Abacuque, na fé dele, para dizer que esta é a fé modelo. É confiar em Deus quando a realidade é completamente diferente da promessa. É continuar crendo em um Deus em silêncio, um Deus que não fala, um Deus que não se move, um Deus que permite coisas que estão à revelia do seu controle, do seu domínio, porque nós temos a capacidade de dizer: Deus está no controle, quando você está no controle. Você abre a conta, aparece lá R$1,5 milhão. Olha, olha aqui. Olha. Não é bom falar? Melhor que R$1. Ó. O que você fala quando a conta tem dinheiro? Deus é fiel. Quando você não tem, ele deixou de ser? Ele vai insistir inúmeras vezes que Deus é a fortaleza. Só que antes disso, se você for olhar, ele começa o livro questionando Deus. Aí Deus responde ele. Ao invés de ouvir e atender a voz de Deus, ele não entendeu, ele não compreendeu a resposta de Deus, porque não foi a resposta que ele queria. A resposta de Deus foi um grande não. Aí ele questiona novamente. Presta atenção. Ele não entendeu nada. Aí ele fala assim: peraí, eu não entendi, Deus não respondeu, a situação não vai mudar. Sabe o que ele disse? Independente do que o senhor vai fazer, escuta o que eu vou falar para o senhor. Ainda que a figueira não floresça, o pé de azeitona pode até mentir,
Pode não ter uma ovelha. Eu estou falando de um país agrícola. Sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor acabar com tudo, eu vou continuar alegre. Porque eu não me alegro na provisão, eu me alegro no provedor. Eu não me alegro no que eu tenho, eu me alegro em quem eu tenho. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Aqui dentro está cheio de gente reclamando porque não tem. Um livro do Filipenses diz assim, o livro, olha o tema do livro, Decepcionados com Deus. Tem gente que tristinho, ai Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Ah Deus, se o Senhor não me abençoar, eu não volto naquela igreja. Não, meu Deus está sentindo uma falta. Essa noite ele não dorme, porque a sua cadeira está vazia. Ah, se o Senhor não me abençoar, eu não dou oferta. Gente, não faz isso não. Se você não der oferta, como que ele vai pagar o 13º dos anjos? Está chegando o final do ano. Tem conta de energia do sol. O tanto de água que tem no planeta, já pensou a conta de água desses trem, tudo que desce nas cachoeiras? Abacuque questiona, Deus responde do jeito que ele não queria, ele pergunta de novo. Quando ele viu que não tinha jeito, o que ele faz? Ele canta. Ele canta. Quer ver como é que começa o livro? Coloca para mim, Abacuque, capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor? Alguém aqui já perguntou até quando? Já? Deus respondeu? Até quando significa qual a data? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um. Deus é eterno, então não tem data. Vou fazer uma campanha de 7 dias. Pode fazer de 7, de 8, de 21. É legal? Pode fazer, fica à vontade. Deus é o Senhor do tempo. Ele é atemporal e Ele é eterno. Se Deus é eterno, Ele não tem pressa, você pode ficar tranquilo. Eu vou nas igrejas e eu fico vendo gente dando ordem em Deus. Eu decreto, eu determino. Fico pensando, Deus do céu, gente, onde é que eu assino? É sério que eu fui na igreja, o cara falou, vou contar até 3, o milagre vai chegar. Eu fiquei pensando, 3? Eu estou orando tem 10 anos. E o cara começou, é 2,5. 2,5, falei, ó, dando um tempinho, né? Aí ele falou, 3. Aí ele falou, quando ele deu o Horiuket, eu imaginei a confusão lá no céu, o anjo correndo, Deus dizendo para Jesus, desce, desce que está na hora. Eu não sei se é no 2, se é no 3. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Para de perturbar Deus, é no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele, porque é ele quem sabe o melhor para você. Há um tempo determinado para todas as coisas. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Deus estava ouvindo, sim ou não? Estava, só que não estava respondendo. Deus é especialista em silêncio. Olhar no seu olho, você está perguntando, ele fica assim. Eu preferia que ele brigasse comigo. Mas faz parte do perfil do caráter de Deus, o silêncio. Porque o silêncio também é resposta. Até quando gritarei? Violência, diga comigo, violência. A palavra hebraica para violência é Hamas. Preste atenção no que eu estou te falando. A palavra hebraica para violência é Hamas. É derramamento de sangue. Literalmente terrorismo. Nós em Goiás experimentamos um pouquinho do que é violência, porque ainda temos o estado que aparentemente é seguro. Mas quando eu vou ao Rio de Janeiro, os irmãos vão me buscar no aeroporto, vai em algum lugar, pastor, entra rapidinho no carro, entra, vamos sair rapidão, guarda o celular, não sei o quê. Parece que a pessoa fica ansiosa. Acabei de chegar de Salvador, agora em julho estive lá, passei férias com a minha família. Fomos conhecer o centro lá de Salvador, fomos sei aonde e tal, e todo mundo com medo, guarda o celular, fez o quê? Esconde, e aquela coisa. Gente, preste atenção. Nós vivemos um país que se um caminhão com produtos tombar, o próprio brasileiro saqueia tudo.
Que essência miserável. Porque um ladrão não nasce em Brasília, nasce em casa. Ramás. Por 6 vezes, Abacuque diz: Ramás, Senhor, tem violência no meio da minha nação. E aí nós questionamos: será que Deus não está vendo? Será que Deus está olhando? Cadê Deus? Nos versos que se seguem, Abacuque reclama da corrupção do rei Jeoaquim. O rei está corrompido, o governo está corrompido, a liderança abandonou Deus. Eles olham para os seus interesses pessoais e massacram o povo. Abacuque reclama da corrupção religiosa, sacerdotes corruptos, pastores ladrões, pastores que usurpam a igreja, abusam e usam o dinheiro da igreja para fins que não são do reino. Abacuque está questionando Deus, porque tem violência, tem corrupção no reino, o governo está corrompido. E para piorar, coloca para mim, filho, Abacuque, capítulo 1, verso 4. Lê isso aqui: por isso, a lei se enfraquece. Quer dizer, a lei não funciona. Tem lei, mas não funciona lá. A justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos. E assim, a justiça é pervertida. Abacuque está dizendo: no meu país, os juízes foram vendidos. No meu país, a justiça não é em causa do povo, a justiça é partidária. A justiça defende só o rei, a justiça defende a minoria, a justiça não defende o povo, a justiça não quer saber do povo. Estou falando de Judá, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Abacuque está dizendo claramente, versículo por versículo: tem violência na minha nação, tem corrupção no rei, está tudo perdido. Eu vejo violência, eu vejo a religião perdida. E aí, para piorar, quem deveria executar a lei está vendido, corrompido, partidário. Ei, Judá! Abacuque está em crise porque ele olha para a nação e ele vê o contexto do país e ele não se omite. Ele sabe, não dá para tapar o sol com a peneira. O país não está bem, a situação não está bem, o rei está corrompido, os juízes foram vendidos, a religião está fracassada. A Bíblia me revela que a Assíria, cuja capital era Nínive, invadiu o Egito e derrubou o Império Egípcio. Os faraós caíram. A Assíria se tornou poderosa, tão poderosa que Deus levanta Jonas para ir pregar em Nínive, porque a Assíria era o poder mundial. Até que se levanta um novo império, chamado Babilônia, com seus jardins suspensos, cujo rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele então invade e ele destrói simplesmente o poder do Egito, o poder da Síria, e o próximo país que está aqui, ó, no mapa de Babilônia, chama-se Israel. Abacuque vai questionar o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de paz e de repente o Senhor permitirá que esta Babilônia, um país, império mundial, poderoso belicamente, poderoso economicamente, interfira na justiça e soberania do nosso país. Deus disse: estou falando de Judá. Espero que você esteja entendendo, porque até agora eu estou pregando o que está no texto. Abacuque capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. É só isso que eu estou falando. Qualquer coisa que você estiver entendendo é mera coincidência, não tem nada a ver com isso. Se é que você está entendendo. Que tem gente que está até agora entendendo quem que é Abacuque. Ai, mas Abacuque é nome de biscoito? É, Abacuque. Senhor.
Por que o brasileiro tem dificuldade de interpretação, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu posso pedir uma coisa? Para de passar vergonha na rede social. Posso pedir isso? Para que tá feio. Se você escreve igual o índio, para mim fazer, para mim comer, nem entra. Só lê e deixa. Português horrível. Interpretação péssima. Péssima, péssima. Escrevi lá. Eu escrevi na rede social. Reputação se faz com maquiagem. Caráter, só com cirurgia. Primeiro comentário. O senhor é burro, não existe cirurgia para caráter. Se você não sabe interpretar, recolha-se a sua insignificância. Para de dar bobeira na rede social. Aí o pessoal fica aos crentes. Aos crentes, aí. Aos crentes. Você já estudou marxismo? Você já leu? Não. Então para de falar disso. Vai estudar primeiro. Você já estudou algumas coisas que você tem comentado? Não. Então vai estudar primeiro, querido. Porque tá feio para a igreja. A gente tá falando coisa que nem sabe. Tá igual papagaio só repetindo. Ah, porque eu tenho que falar. Não, não tem não. É melhor você ir orar, porque você não está sabendo o que você fala. Acho que eu vou voltar para a mensagem. Babilônia conquistou a Síria, conquistou o Egito. E Babilônia está a caminho de Jerusalém. Não entrou ainda. Nabucodonosor vai fazer a primeira incursão no ano 605. Nabucodonosor vai levar Daniel, Misael, Ananias e Azarias, o que você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, exatamente nesse ano. Só que alguns anos antes, Deus vai usar Abacuque para dizer: gente, dá tempo de arrepender. Mas a gente sabe que não arrepende. Abacuque está me revelando que Deus pode permitir uma outra nação, o maior poder mundial, a maior moeda mundial, o maior poder bélico mundial, interferir no meio do seu povo, para ensinar o povo. Deus pode permitir uma nação poderosa, forte, Ele pode impedir, Ele pode permitir uma tragédia menor, para evitar uma tragédia maior. Eu estou falando de Judá. No meio desse caos, Abacuque vai referendar para nós sobre o caos econômico, político e social. Sabe o que ele diz? No meio desse caos todo, ele reclama, ele questiona, ele pergunta. De repente ele diz: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e eu estou alarmado. Está no capítulo 3, verso 2. Eu estou alarmado, eu estou com medo porque eu conheço o Senhor. Eu estou até imaginando o que o Senhor vai permitir nessa nação. Então eu estou com medo, eu estou alarmado. Há um alarme, há um sinal vermelho. Aí ele diz assim: como eu estou preocupado, posso te pedir uma coisa? É o primeiro pedido de Abacuque. Abacuque 3:2. O primeiro pedido: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Já preguei em congressos que eles colocam lá assim: aviva, Senhor, a tua obra. O que aviva a tua obra? Não é falar em língua, não é rodopiar no manto, não é ser cheio do Espírito Santo. É conversão. É pegar o que está morto e fazer ficar vivo. Quando o profeta clama para que Deus avive o seu povo, ele está dizendo: está todo mundo morto. Ao invés da gente ficar na rede social discutindo de que lado estamos, que tal nós representarmos o reino e o evangelho que nós pregamos? É muito melhor o que você vive do que o discurso que você tem. Está cheio de comentarista de rede social, sentado no sofá, não sabe nada, só quer falar. Abacuque vai revelar para nós hoje aqui qual é o antídoto, qual é o segredo, qual é o antídoto que o crente precisa quando o país está um caos. Qual é o antídoto que eu preciso quando o judiciário está um caos, quando a violência, crime, governo corrupto? Qual é o antídoto? No capítulo 2, verso 4, coloca para mim, filho. Ele vai contar para nós como é que o crente tem que viver. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Lê comigo a última parte aqui, 1, 2, 3. Vai viver como?
Da fé. É fácil ter fé quando as coisas estão dando tudo errado. Você sabe que fé é exercício? Se está tudo bem, para que fé? Se o diabo não ruge, a igreja não canta. A coisa vai ficar feia para nós. Ai, pastor, então eu vou mudar para Orlando. Toda mudança precisa ser por propósito e não por fuga. Porque ao invés de a gente pensar em fugir, que tal a gente pensar em se posicionar? Se colocar na brecha. Como cidadão você pode fazer o que você quiser. Eu falei domingo passado, cidadão da terra. Da terra, você faz o que você quiser. Você posta, você fala, você briga, você põe bandeira. Faz o que você quiser, não tem nada a ver com a sua vida. Como cidadão do céu, eu preciso, como pastor, te ensinar que o antídoto é a fé. É crer quando você não vê. O cara foi viajar de carro. A gasolina acabou. Ele estava sozinho. Era 2 da manhã. A gasolina acabou. Ele desceu do carro, estrada de chão, só tinha mato. Nessa hora até ateu fica crente. Falei, gente do céu, sozinho no meio do mato aqui. Ele falou, já sei. Eu vou orar para Deus colocar gasolina no carro. Fechou o olho e falou, Senhor, o Senhor é grande e poderoso, coloca gasolina nesse carro que eu preciso chegar, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Qualquer barulho ele já, ai meu Deus do céu. Ai Jesus amado, misericórdia, Senhor. Depois que ele orou, ele abriu o olho assim, ó. Girou a chave do carro, o tanque fez assim, ó. Ele disse, não acredito. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você sabe qual a diferença de fé e ansiedade? Olhe para cá. Fé é a certeza do que você não vê. Hebreus capítulo 11. Fé, essa é a definição bíblica. Fé é a certeza do que você não vê. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Fé é a certeza do que você não vê. O que é ansiedade? Como você não vê, aí você... Porque se você vê é medo. Quando você não vê, você fica assim, será que vai acontecer? Quando vai acontecer? Será que vai dar certo? Meu Deus do céu. Esse sufocamento da alma chamada ansiedade, só há um antídoto para a ansiedade e para o medo. Fé. Essa geração mais ansiosa de todos os tempos. Sêneca disse, quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Um pai me procurou e disse, eu tenho uma filha, eu queria que o senhor me aconselhasse como pastor, o que eu faço para que ela não se envolva com pessoas erradas. Eu tenho muito medo dela se envolver em amizades que podem fazer com que ela vá para as drogas. Eu tenho muito medo de repente ela encontrar um moço, apaixonar, ter uma gravidez indesejada e ele não casar com ela. Eu tenho medo de repente ela vai para uma universidade federal e chega lá, ela vai se corromper. Eu estou com medo, preocupado. E aí eu fui falar, você é o homem da vida dela. Então você tem que ser o primeiro homem. Você tem que ser aquele cara que se posiciona, fala para ela, ame ela, coloca ela no colo, conversa com ela, dá um conselho para ela. E eu vi que ele não acalmava, ele foi ficando assim, e ele foi ficando ansioso. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está preocupado. Não, vou orar por você. Qual a idade da sua filha? Ele disse, 3 meses. A gente ri, mas faz a mesma coisa. Ele está preocupado 20 anos antes. Você está preocupado uma semana antes. Ansiedade é igual a incredulidade. É acreditar na mentira que o diabo está contando a respeito do seu futuro. Ansiedade é fé no pior. Você tem razões para estar assim. Porque há uma enxurrada de notícias. Se você for por Reels, e se você gosta desse tipo de assunto, o algoritmo te acha e entrega notícia, você fica louco. Tem uma notícia assim, outra assim, e uma notícia errada e mentira, não tinha confusão, e um corte e outra, você fica, meu Deus, o que eu faço? Sai daí.
Eu gosto dessa notícia aqui, ó. Porque tem aqui o final da história. E no final da história vai dar tudo certo. O final da história tem Jesus, o final da história tem a igreja, o final da história tem céu, o final da história tem salvação, o final da história é maravilhoso. Mas a gente não crê. Um amigo encontrou o outro e falou: ó, rapaz, eu contratei para mim um preocupador profissional. Ele que preocupa para mim todas as coisas agora a mim, ele que preocupa. Como que é isso? Não, eu não preocupo mais, eu deito e durmo, ele preocupa com tudo. Só. Rapaz, deve ser caro um profissional desse. 50 mil reais. Como é que você vai pagar? Essa é a primeira preocupação dele, não sei. Você já pensou se você pudesse contratar um preocupador profissional? A pregação e a mensagem de Abacuque é: eu não estou entendendo nada, o meu país está de ponta cabeça, tem muita notícia, muita informação, mas eu vou viver pela fé. A frase de Abacuque é tão poderosa, o justo viverá pela fé, que Martinho Lutero, baseado nesta frase, repetida pelo apóstolo Paulo, virou a igreja de cabeça para baixo. Reforma protestante. Pela fé. Gálatas 3:11, Paulo fala disso. Romanos 1:17, Paulo fala disso. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 38, vai falar que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é reconhecer que eu tenho uma fortaleza, é reconhecer que eu não estou sozinho, é reconhecer que tem algo, que eu estou guardado, protegido, abraçado, seguro, sustentado nas mãos daquele que tudo criou. É como Abraão, que creu contra a esperança. Não há esperança, eu continuo crendo. Abacuque vai descrever o colapso de uma nação, da economia. Quando ele fala, gente, a figueira, a videira, a oliveira, o rebanho, não tem nada. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas na minha cabeça, se acabar tudo, sabe o que ele diz? Eu me alegrarei no Senhor. Como que se alegra no meio do caos? Como é que dorme na tempestade? Mesmo diante da devastação total, ele está me revelando que a fé é capaz de transformar o caos em cântico. Olha isso. Do caos à adoração. Para mim, o cerne é isso aqui. Ainda que a figueira não floresça. Ele não está dizendo que vai acontecer, ele está dizendo, eu não sei. Então sim, eu vou desenhar o pior cenário para dizer para o Senhor o que eu vou fazer quando a coisa estiver ruim. Aí ele entra no capítulo 3, e aí versos que eu li, é uma música. É uma música. Os estudiosos, eles afirmam, é o salmo escrito por Abacuque. Você consegue cantar quando está doendo? Você consegue? Paulo e Silas da prisão. A Bíblia diz, e perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Jesus, servindo a ceia, disse, Judas vai me trair. Sabe o que o safado do Judas disse? Será que sou eu, Senhor? Jesus disse, vai, faz o que você tem que fazer, rapaz. Jesus pega um bocado de pão, molha no vinho, coloca na boca dele, Satanás entre Judas e ele vai embora. Jesus vai ser executado no outro dia. Vai ser açoitado, foi traído, está doendo. E o texto diz assim, e antes de ir ao Getsemane, está lá assim, e tendo cantado um hino. Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Ela compôs uma música e a frase diz assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Música é a expressão do sentimento da alma. Na hora da dor, você pode ser um adorador.
Ainda que a figueira não floresça, Ele vai desenhar o caos. Nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira nos decepcione, os campos não produzam mantimento, que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, no pior cenário, eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação, a minha fortaleza. Você nunca vai conseguir suportar a crise se você não depositar sua fé nele. Todavia, me alegrarei. Todavia, me alegrarei. Ele não está negando a realidade. Não. Ele só está colocando a alegria e a fé dele acima das circunstâncias. Ele não nega a dor da escassez. Vai faltar. Mas ele transforma falta em louvor. Causa em cântico. Para você ter uma ideia, é uma música tão extraordinária que no final do capítulo diz assim: música para o cantor mestre. Eu sei que você não quer cantar hoje, porque você recebeu o resultado de um exame. Você não quer cantar hoje porque recebeu um print que você não gostaria de ter recebido. Você não quer cantar hoje porque sua alma está sangrando. Aqui dentro tem pessoas que foram esfaqueadas com palavras afiadas. Tem medo. Eu sei que existem problemas macros da nação, e é disso que Abacuque está falando, e dos nossos problemas pessoais. Os desafios diários, nossos confrontos, nossos traumas, medos, nossas crises existenciais, crises consigo mesmo. Estou falando de você, coisas que talvez você nem fez, te acusando, apontando o dedo, caluniadores, pessoas más. Abacuque está reclamando de violência. Meu Deus, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Aqui dentro tem mulheres que talvez não estão sofrendo violência física, mas estão sofrendo violência verbal, abuso, relacionamentos com narcisistas, abusivos. É isso que Abacuque está falando. Ele está falando da violência da nação, mas a violência é um caos moral oriundo do pecado de Gênesis que vem sobre nós. E Abacuque está dizendo: Senhor, até quando a violência? Até quando o juiz vai julgar em favor do outro e não em meu lugar? Ele não está negando a escassez, não. Ele só está confiando no favor. Não tem a ver com o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas é com quem Deus é. Ele está dizendo: esta é a minha fortaleza. E eu encerro agora te dizendo que Abacuque, toda a mensagem de Abacuque tem plenitude em Jesus. Abacuque não está entendendo nada. Mas se você olhar o capítulo 1 e capítulo 2, ele está dizendo: cadê o Senhor? Ele está dizendo: o Senhor não está vendo a injustiça, não? O Senhor não está vendo a violência? Olha eu aqui, Senhor. Eu estou com medo de faltar as coisas. Eu estou com medo de não conseguir ir à frente. E Deus não fala nada. É o mesmo sentimento de Cristo no Getsemane. Sua alma angustiada até a morte, suando grossas gotas de suor e sangue. Passa de mim este cálice. E Deus não responde. Na cruz, braços abertos, o Cristo também questiona Deus, como Abacuque, como você. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Cadê o Senhor? Se o próprio Filho unigênito sentiu desamparo no meio do caos, no meio da dor, imagina nós que carregamos a cruz todos os dias. Abacuque não entende, Jesus não está entendendo, você também não está entendendo. A cruz foi o lugar do maior silêncio de Deus. Só que também a cruz é o lugar da nossa maior vitória. Porque Deus se cala na cruz para poder hoje falar com você. Deus virou as costas para o Filho dele, para virar de frente para os próximos filhos, que todos somos nós, filhos dele.
Foi nos dado acesso. Meu Deus. O Salmo 18, verso 2 diz: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo e eu me refugio nele. O Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? O Salmo 31, verso 3: pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O Salmo 59, verso 16: o Senhor é o meu alto refúgio e meu abrigo no dia da minha angústia. O Salmo 62 e verso 7 são canções: Deus é a minha rocha firme e o meu refúgio. O profeta Isaías, no capítulo 25, verso 4 diz: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. O Salmo 46 e verso 1, alguns aqui sabem de cor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naum, no capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Salmo 91, verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Que tal você se esconder nessa fortaleza? Está com medo? Você acha que eu também não fico preocupado, não? Eu fico. Tenho filhos, meus netos, e a igreja. Sabe? Empresários que me procuram para a gente conversar, você sente uma apreensão. Não tem como você confiar no rei, não tem como você confiar nos juízes, não tem como você confiar na segurança, porque a criminalidade, a violência, a Abacuque está dizendo: eu não sei o que eu faço. Deus nem fala nada, Ele só diz assim: já sei, o Senhor vai ser a minha fortaleza. Aí Ele desenha o caos, ainda que tudo vire um caos. Por que eu vou me perguntar se eu tenho aonde me abrir? Sabe o que significa o nome Abacuque em hebraico? Abraço. Abraço. Por quê? Todos os profetas têm nomes que dão destino. Jonas significa pomba, porque ele era um mensageiro. E a pomba era o mensageiro daquela época, o pombo correio. Ezequiel, Daniel significa Deus é meu juiz. Josué, José, Joshua, Jeová é minha salvação. Ana significa graça. Se você olhar na Bíblia, os nomes, eles têm um sentido e um propósito. Não eram escolhidos por causa da sonoridade ou da beleza, não, mas é pela intencionalidade do significado. Deus levanta um homem chamado Abacuque, que significa abraço. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês se voltarem, se vocês abandonarem o erro de Judá, o reino do sul corrompido, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para o Senhor, Ele vai pegar vocês e colocar no colo. Abraço. Há uma versão que dá a entender que é sustentar nos braços. Esta é a nossa fortaleza. Deus está dizendo: está tudo um caos, vem para cá. Está com medo? Vem para cá. Em Lucas capítulo 15, o filho pródigo fez tudo errado. Ele pediu herança para o pai, como se dissesse: para mim o senhor já morreu. Ele vai embora, gasta dissolutamente. Se tem alguém na Bíblia que não merece um abraço, é esse menino ingrato e injusto. Gastou dinheiro, viveu dissolutamente, desonrou o pai, desonrou a família, envergonhou, foi viver entre porcos. Ele disse: eu vou voltar para casa, vou voltar para o meu pai, porque na casa do meu pai os escravos têm pão. Tem o quê? Pão. Pensa, ele é filho do dono da fazenda e não tem pão.
que o pai viu ele de longe. Lá vem ele, fedendo porco, porque ele não tomou banho para vir para casa. Porque o banho é tomado em casa. Ele não pôs roupa, ele veio rasgado, sujo. Ele veio fedendo lixo, fedendo chiqueiro. Um caos, sem dinheiro, ingrato, desonrado, envergonhado. Pois quem estava esperando era o pai. A Bíblia diz: e correu, lançou-lhe ao pescoço. Está fedido, me abraça. Está sujo, me abraça. Está descalço, me abraça. Está com fome, me abraça. Está com medo, me abraça. Pai, eu quero pão. Traz o cordeiro. Traz o gado. Traz o bezerro. Ele quer pão, eu vou dar carne. Ele quer ser escravo, eu vou tratar como filho. Ele quer ficar descalço, eu calço sandália. Ele acha que será tratado como escravo. Mas eu te abraço do jeito que você está. Ele quer abraçar. Mas para isso eu preciso voltar. O arrependimento de uma nação começa pela igreja. Começa pelos altares. Começa comigo. A gente não ora mais, a gente não jejuma mais. A gente só pensa em nós. Uma igreja que quando você fala de missões. Um dia eu fiquei muito triste. Eu tenho uma casa de ação social. Hoje à tarde fizemos aí o culto com os venezuelanos. Entregamos os kits para as gestantes. A gente ajuda eles com aluguel, com outras coisas. Teve um empresário que saiu dessa igreja. Porque ele disse que não queria ver o dinheiro dele investido em pessoas que ele não acredita que vão dar certo, como comunidades, pessoas carentes. Eu falei, então Deus te abençoe. Mas se o país não faz, a gente tem que fazer alguma coisa. Uma igreja de joelhos, arrependida, é capaz de colocar um país em pé. Está com medo? Está ansioso? Está preocupado? Talvez com a situação macro ou com a sua situação micro. O Pai está dizendo, os mesmos braços que estiveram abertos na cruz, os mesmos braços que estiveram abertos para o filho pródigo, são os mesmos que estão na família hoje dizendo, pode vir, porque eu vou te abraçar. E quando o vento vier, você está no colo. Quando sacudir, você está no colo. Quando tudo estremecer, você não é um barco à deriva no mar da existência. Deus está na sala de controle de todas as coisas. Sua história não terá um final como você imagina, mas ela foi escrita pelo dedo de Deus, nosso refúgio e nossa fortaleza. Se você crê nisso, coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos finalizar agora. Deixa eu te pedir uma coisa. Você pode fechar seus olhos comigo, carinhosamente. Feche seus olhos aí, pode ficar em pé. Só feche os seus olhos. Senhor, pessoas e famílias às vezes preocupadas com a situação do país. Preocupações de coisas que nós não temos acesso. A gente não consegue mudar algumas coisas. Nós não temos. Nós não temos poder político, não temos poder de influenciar às vezes. Até porque quem tem, não quer fazer. Mas outros que aqui estão preocupados com coisas que o Senhor já até resolveu. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o Deus do abraço. O Senhor é o Deus do abraço. O Senhor é o Abacuque.
aquele que nos toma no colo. Pai, eu oro para que essa semana seja leve. A tua palavra diz, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tira esse medo, esse pavor, traz paz. Tira o peso dos ombros. Nós temos para onde correr, nós temos para onde ir. Nós temos o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas ou gado lá no campo. Todavia, nós vamos confiar na nossa fortaleza. Nós vamos se alegrar naquele que nos recebe, nos protege. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mal nenhum nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio.